Olá, irmãos eleitos, estudiosos da Palavra de Deus, a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Trago hoje uma mensagem maravilhosa. A promessa de Deus e o dever cristão. Por John Owen. Eu me chamo Alcemir Júnior, e vamos a essa belíssima exposição da Palavra de Deus. Em Romanos 8, verso 13, o apóstolo Paulo confronta seus leitores com duas maneiras diferentes de se viver. A primeira é esta: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. A segunda, a alternativa é: se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O propósito desta mensagem é estudar a segunda destas maneiras de viver. Começaremos o nosso estudo examinando as 5 palavras ou frases que formam nosso texto. Em primeiro lugar, o texto começa com a palavra se. Paulo usa este ser para indicar a conexão entre mortificar os feitos do corpo e o viver. É como se disséssemos a um homem doente: se tomar remédio, logo se sentirá melhor. Ao homem decente se está fazendo uma promessa de melhoria na sua saúde, desde que siga o conselho que é dado. Da mesma maneira, o se do nosso texto nos diz que Deus determinou mortificar os feitos do corpo, como meio infalível de conseguirmos vida. Há uma conexão inquebrável entre verdadeiramente mortificarmos o pecado e a vida eterna. Se mortificardes o pecado, vivereis. Aqui está a razão para cumprirmos o dever que Paulo nos prescreve. Em segundo lugar, a palavra vós nos diz a quem o dever e a promessa se aplicam. Vós se refere a cristãos descritos no verso 1 como os que estão em Cristo Jesus. Refere-se àqueles nos quais o Espírito vive, versos 10 e 11. É estupidez e ignorância se esperar que qualquer um, exceto um verdadeiro cristão, desempenhe este dever. Se pensarmos cuidadosamente sobre para quem Paulo está escrevendo e o que ele lhes está dizendo, podemos fazer a seguinte afirmação: os verdadeiros cristãos, que estão definitivamente livres do poder condenatório do pecado, ainda devem se ocupar durante toda a vida com a mortificação do remanescente poder do pecado. Em terceiro lugar, a frase pelo Espírito se refere à causa principal ou aos meios para cumprirmos esse dever. O Espírito aqui é o mesmo do verso 11, ele vive em nós, verso 9, e nos dá vida, verso 11. Ele é o Espírito de adoção, vê verso 15, e nos ajuda nas nossas fraquezas, vê verso 26. Todos os outros meios de tentarmos mortificar o pecado são inúteis. As pessoas podem tentar isso de outras maneiras. Romanos 9 versos 30 a 32. Eles sempre o fizeram e sempre o farão. Mas esta é a obra do Espírito, diz Paulo. Só ele pode realizá-la. Mortificar o pecado na sua própria força, segundo as suas ideias, leva à justiça própria. Isso é a essência de toda religião falsa. Em quarto lugar, a frase, mortificardes os feitos do corpo, nos apresenta o dever a ser cumprido. Consideremos esta frase perguntando e respondendo 3 perguntas. 1. O que se entende por o corpo? É uma outra expressão semelhante, no seu significado, a natureza pecaminosa, versos 3, 4, 5, 8, 12 e 13. Paulo está enfatizando a diferença entre o espírito e a natureza pecaminosa. O corpo é o instrumento que o pecado inerente em nós usa para se expressar. Desse modo, Paulo usa a expressão, o corpo, para representar a corrupção e a depravação do homem. 2. O que significa os feitos? Isto se refere às ações pecaminosas que uma natureza pecaminosa produz. Em Gálatas 5.19, no qual estes atos são descritos, Paulo nos dá alguns exemplos destes feitos. A maior preocupação de Paulo não é com os feitos externos, mas com suas causas internas. É com desinibido desejo mau, o qual produz os feitos que precisamos lidar radicalmente. 3. O que significa mortificardes? Esta é uma linguagem figurada. Imagine que se mate um animal. Matar um animal é tirar-lhe sua força, seu poder e sua vida de tal maneira que ele não possa mais agir ou fazer o que quiser. Esta é a figura aqui. A natureza pecaminosa, ou o pecado remanescente, é comparado a uma pessoa, o velho eu, com seus recursos, habilidade, sabedoria, sutiliza, força, etc.
Isto, diz-nos Paulo, precisa morrer. Precisa ser morto, mortificado, ou seja, sua força, poder e vida precisam ser tirados pelo Espírito. Em certo sentido, este é um fato que já ocorreu. Disse que o velho eu já está crucificado com Cristo, Romanos 6 verso 6, ponto. Morremos com Cristo, Romanos 6 verso 8. Isto aconteceu quando nascemos de novo, Romanos 6 versos 3 a 8. Entretanto, cada cristão ainda tem os remanescentes de uma natureza pecaminosa que irão constantemente procurar se expressar. É dever de cada cristão mortificar os remanescentes desta natureza pecaminosa. Isto precisa ser feito continuadamente de modo que aos desejos da natureza pecaminosa não seja dada oportunidade para se expressarem. Gálatas 5 verso 16. Finalmente, a frase vivereis provê a promessa que é dada para encorajar os cristãos no seu dever. A vida prometida é o oposto da morte enunciada no caso anterior. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Veja também Gálatas 6 verso 8. É provável que Paulo tenha em mente tanto a vida espiritual em Cristo como a vida eterna. Todos os cristãos verdadeiros têm esta vida, mas podem perder seu gozo, seu conforto e sua força. Num contexto diferente, o apóstolo Paulo escreve: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. 1 Tessalonicenses 3 verso 8. Isto é, agora a minha vida me fará bem, terei gozo e conforto na minha vida. De modo semelhante, o apóstolo está dizendo aqui: vocês terão uma vida boa, vigorosa, confortável e espiritual, enquanto estiverem aqui, e receberão a vida eterna ao final. Se tomarmos essa promessa desta maneira, teremos mais motivos para realizarmos este dever. A força, o poder e o gozo em nossa vida espiritual dependem de mortificarmos aos atos da natureza pecaminosa. Amém. Esse foi mais um trabalho convertido de texto para vídeo e disponibilizado totalmente grátis pelo canal Teologia Reformada. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem para alcançar a mais pessoas, faça o trabalho de um evangelista ajudando a propagar o evangelho genuíno. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.